Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jorge, bem-vindos ao Pensamento Relevante. No vídeo de hoje eu estou com a psicóloga Brena e hoje vamos falar sobre saúde emocional. Como estamos no Setembro Amarelo e nós queríamos trazer os nossos psicólogos para falar sobre a saúde emocional, estamos hoje com mais uma psicóloga que vai falar um pouco sobre esse tema. Então, quer saber mais sobre isso? Vem com a gente. Brena, é um prazer ter você. A gente quer agradecer a sua disponibilidade no nosso canal. Brena é psicóloga e hoje a gente quer, para começar nosso bate-papo, eu quero fazer uma pergunta para você, para quem não está nos assistindo. Por qual motivo, na sua visão, tantas pessoas sofrem emocionalmente? A gente vê que hoje está muito mais em ênfase do que antes, no passado, décadas passadas. E por que isso acontece hoje? Tanta gente doente emocionalmente. Bom, Jorge, primeiramente eu quero agradecer o convite. Sim. É uma honra estar aqui com você e com vocês também. Não é? É sempre bom a gente trazer esses assuntos porque são importantes. Né? A saúde mental, eu digo que ela é um pouco esquecida. A gente fala muito do físico, vai ao médico para tratar vários problemas. E aí quando chega na hora da saúde mental a gente esquece um pouquinho e acha ali que é nada a ver. Mas respondendo a sua pergunta, Jorge, por que as pessoas adoecem emocionalmente? E pelo simples fato delas não falarem o que está sentindo. Sim. Né? Porque quando a gente guarda o que a gente sente, aquilo ali vai ficar aqui dentro. Né? Então, se eu sinto raiva de alguém ou raiva de alguma coisa e eu não falo, e aí aquilo fica aqui. E vai germinando até que a pessoa não aguenta e o corpo, ele responde. Né? Ele acaba respondendo às nossas emoções. A emoção, todo mundo tem. Você tem alegria, tristeza, né? Eu também tenho. Então, a gente não pode guardar e também não pode deixar que essas emoções dominem a gente. Porque quando ela domina, acaba fazendo com que a gente adoeça. Eu costumo dizer que o medo, você acha que se a gente não tivesse medo, como é que a gente ia viver? É complicado. Não é? É. O medo ele serve para proteger a gente. Porque senão a gente ia pular de uma escada ou fazer qualquer coisa. Mas com aquele medo, ele protege. E aí quando a gente começa a entender um pouco mais que falar é preciso, né? A gente fica triste e aí a gente coloca aquela tristeza pra fora com alguém, eu tô sentindo que eu tô triste e tudo mais, aquilo vai dando um alívio. Quando a gente chora, a gente não alivia? Alivia. Então é como a gente estivesse falando, o corpo ele vai liberar. Mesmo que você não fale, aquela lágrima ali tá dizendo alguma coisa. Então é importante a gente falar pra não adoecer. Então, provavelmente seja também porque as pessoas não conversam, né? Isso. Não se abrem daquilo que estejam sentindo. Com certeza. Acho que as pessoas hoje estão muito fechadas nos seus próprios mundos, né? Muito, e às vezes muito. Isso acontece, tem gente que não conversa com ninguém, né? E a maioria das causas é disso, né? As pessoas não conversam. Acho que a roda de conversa, como diz, né, é importante, né? Muito, e aí a pessoa também se prende, o que aquela pessoa vai achar se eu disser isso? Né? Então aí fica prendendo aquilo e acaba não dizendo, e acaba adoecendo. Entendi. Brenda, outra pergunta que eu quero fazer a depressão, a doença emocional, ela não tem cara, né? Uhum. Então, às vezes a gente tem uma pessoa que está sorrindo, mas ela está sofrendo emocionalmente. E a pergunta é, como é que a gente pode identificar alguém que esteja doente emocionalmente? Um familiar, um amigo da escola, um irmão da igreja. Como é que eu posso identificar a pessoa que está sofrendo e como é que eu posso ajudá-la, além de indicar o profissional na área? Bom, Jorge, é como você disse, a depressão ela não tem cara. Né? Geralmente as pessoas pensam que o depressivo é aquele que fica em casa de pijama, sem querer fazer nada. Tem essas características também, mas geralmente aquelas pessoas estão ali no trabalho, estão sofrendo internamente, mas estão com um sorriso no rosto. E é complicado a gente conseguir ali conectar aquela pessoa e saber que ela está triste. Mas aquela pessoa ela dá indícios, né, de fala, não é? E aí a gente tem que estar atento a essas falas. Aquela pessoa que diz assim, eu queria sumir daqui, eu sou um tropeço para minha família, né? Eu não queria viver a minha vida, eu não gosto da minha vida. Então são indícios que aí a gente tem que ficar atento. Todo mundo que diz isso vai tá cometido da depressão, vai tirar a própria vida, nem, né, mas a gente tem que ficar atento, né? A gente tem que ficar atento a isso. E como é que a gente pode ajudar?
estendendo a mão, mas não só isso. Olha, tá precisando de ajuda? Eu vou com você. E aí a gente vê a diferença de vá no psicólogo, vamos, eu vou com você. Então, tá ali ombro a ombro com aquela pessoa para que ela sinta que você tá ali com ela. Porque palavras positivas, elas às vezes não têm efeito. Vai dar certo, não é? Então, muitas vezes isso, a pessoa, todo mundo já me disse isso, que vai dar certo. Mas quando você chega e fala, vamos, eu tô aqui com você, se precisar de qualquer coisa, hoje à noite vamos fazer alguma coisa, eu vou ir na sua casa. Então, dá aquele ombro amigo e buscar ajuda junto com aquela pessoa. Então você acha que falta um pouco de empatia das pessoas hoje em dia? Porque a gente vê que tem essas questões, a gente tem mudado bastante, né? Mas a gente ainda vê assim, por exemplo, quando tem um adolescente desse jeito, essa é frescura. Ou a gente é muito de ajuda de fala, né? A gente, vai dar certo, mas a gente não tem aquela empatia, preocupação. Isso. Então acho que falta isso, né? Muito. Aquela preocupação verdadeira de se preocupar com alguém, né? Brena, uma coisa também que tem me preocupado, que eu tenho visto, eu queria perguntar pra ela, né? Tinha falado pra ela, que é o seguinte, eu tenho conversado com algumas pessoas, e a gente tem visto que muitos pais têm dentro de suas casas seus filhos com doenças emocionais. E quando eles percebem que estão num grau muito avançado, né? Não é que é tarde, né? Mas quanto mais cedo melhor, né? Para cuidar. Só que eles sempre falam assim, eu não sabia. Eu não percebi. Eu não sabia que meu filho ficaria doente emocionalmente. E a gente vê um grau de muitos jovens, adolescentes dentro das suas casas doentes emocionalmente. E eu queria te perguntar essa orientação de como é que o pai vai identificar que o filho está com algum problema emocional, para assim ele ajudar o seu filho, tratar, não perceber quando o filho já está num grau muito alto, né? Quando ele já tenta suicídio, quando ele já fala sobre isso já é uma coisa, já está num grau bem pesado, né? E a gente queria saber de você como é que é a orientação para os pais, observar os seus filhos, como é que ele faz para perceber e assim poder ajudar o seu filho. Uma pergunta muito boa, né? São casos que ainda estão acontecendo atualmente e cresce mais ainda. E é sempre bom essa orientação, Jorge, para os pais. Porque às vezes eu acho que os pais eles esquecem que já foram adolescentes ou crianças. Sim. Né? E a gente sabe que há uma preocupação com os filhos. A gente sabe, é normal isso. Né? Mas aí eu pergunto a você, aquele pai que o filho chega da escola e pergunta como é que foi a aula, foi tudo bem, e permanece só nesse tudo bem, não é? Não fica ali no superficial. E aí, o que foi que aconteceu na escola? Qual foi a atividade de hoje? Não é? Então, qualquer pessoa ela percebe o interesse que a gente tem no outro. Então, só perguntar se está tudo bem, né? Então, às vezes o filho quer ali falar, mas o pai ele não dá a abertura do filho chegar, de falar. Às vezes o pai é muito rude e aí ele fica com medo, não é? Então, eu costumo dizer que tudo que a gente planta na infância, a gente colhe na adolescência. A infância é a base de tudo. A infância a gente vai construir a nossa autoestima. A nossa autoestima ela é construída pelo meio que a gente vive. Pelos colegas da escola, pelos professores, pelos pais. Aquele pai que incentiva aquele filho em um dom que ele tem, já é uma base para uma autoestima boa. Então, se aquele filho ele se sente incapaz de algo e o pai ainda começa ali a realmente dizer que ele é incapaz com alguma atitude, isso só vai permear para uma doença mais emocional. E às vezes os pais fazem isso e nem percebem. Né? Então, tudo que você plantar na infância vai colher na adolescência. E aí, quando a criança ela é pequena, tem os pais como referência. Então, o que é que você deu para o seu filho? Qual foi o referencial que você teve para o seu filho na infância? E na adolescência, você vai colher o que você plantou lá atrás. Né? Então, quando a gente erra, a gente tem o direito, às vezes, de renovar. Então, se você, pai, vê que não tem aí a amizade do seu filho, que seu filho está precisando de ajuda, chegue mansinho, não é? Peça desculpa por alguma coisa que você falou, que você fez, porque todo mundo erra. Né? Então, chegue de mansinho, porque que o seu filho, quando ele vê que você está ali, querendo amizade, querendo ajudar, ele vai se abrir. E isso vai ser uma ajuda melhor para esse filho sair de uma doença emocional. Mariana, e a questão das comparações? A gente vê uma coisa também que está até fora da pergunta, não vou perguntar. Pode tentar. Se vou continuar a pergunta, é que eu já vi muitos casos seguinte. Mas quando eu era adolescente, passei por isso e nem por isso tive nada.
e ele passa e tem. E aí essa comparação meio que como é que eu posso usar uma palavra correta? Ele desvaloriza aquilo que a pessoa está sentindo, menospreza aquilo que a pessoa está sentindo, essas comparações. O que você acha disso também? Que também tem muito dentro da família. Né? Ah, eu era adolescente, quando eu era da tua idade, eu falei, não passei, por que tu tá fazendo isso? Né? E aí, o que você tem que falar sobre isso? Pois é, são muitas as frases, né? Na minha época, eu era assim, você... Mas a gente tem que entender que as épocas são diferentes, e as né? pessoas são diferentes. E as pessoas são diferentes. Então, geralmente, os pais, eles têm os filhos e planejam a vida dos filhos. Quando a mãe tá grávida, ela planeja, eu quero que meu filho seja assim, fica idealizando. E aí, quando o filho cresce, vai por outro caminho, eles começam a se entristecerem. Mas, e aí? Foi o caminho, o filho fez o caminho dele ou o caminho do pai? Né? Então, às vezes os pais falam isso, mas acabam machucando e acabam fazendo com que os filhos comecem a se comparar, não é? Aí, meu pai fez isso nessa idade e eu não faço. Por que eu não faço? E aí vem o questionamento, vem a tristeza e a tristeza profunda. Por isso que a depressão, ela é multifatorial. Ela pode ser biológica, mas também ela pode ser de qualquer uma tristeza, uma mínima tristeza, ela pode se aprofundar, né, em algo e virar uma depressão. Então a gente tem que olhar para esse adolescente, né, com um olhar de empatia, né, de saber que ali é uma pessoa, por mais que não seja um adulto ou uma criança. É uma pessoa que ali está construindo a sua identidade e que precisa do apoio dos pais. Então, o que eu deixo para você é calça o sapato dos seus filhos. A gente muitas vezes diz que os filhos de a gente só devem estudar, né? Sua obrigação é estudar. Mas a gente sabe que não é só isso. A gente sabe que os estudos, eles servem, né? Acaba ali tomando um espaço de tempo, o filho às vezes estuda muito, e aí o pai não vê isso, e aí o filho se vê diante de uma situação em que o pai não olha e acaba entrando em algo pior. Então, gente, pega a dica aí da nossa psicóloga, viu? Brena, outra pergunta, é uma pergunta que não quer calar, é que tem crescido, né? Ou talvez já existisse, mas não vinha à tona, que é pessoas dentro das igrejas com doenças emocionais. Estou perguntando isso porque nós fazemos parte da mesma fé, né? E é um problema que a gente convive com ele. Eu conheço pessoas que estão na igreja, às vezes nasceram na igreja, fazem parte daquele círculo religioso ali e estão sofrendo emocionalmente e têm dificuldade de expressar isso, dificuldade de ser falado nas igrejas em si. E por que você acha que isso acontece tanto dentro da igreja, tão comum? A gente viu um caso recente de um pastor que cometeu suicídio nos Estados Unidos e a gente vê que isso tem se tornado corriqueiro no nosso meio. Eu queria te perguntar por quê. Bom, Jorge, olha, isso é sempre bom a gente falar, principalmente para a igreja, não é? Sim. Ainda é um tabu muito grande e aí a gente falando, a gente vai desconstruindo muita coisa. E aí eu posso começar por onde? Quando a gente é cristão, né? A gente tem a questão da fé, a gente sabe que Deus faz o que Ele quiser. E aí, por a gente ser cristão, as pessoas veem como eu posso tudo, não é? Então eu não posso ter depressão, eu não posso ficar triste, porque eu posso tudo. E a gente sabe que não é assim, porque, como a gente falou no início, todo ser humano ele tem as emoções, né? Sim. Ele tem tristeza, ele sente medo. Então a gente não é nenhum super-homem, nenhum super-herói, porque a gente é ser humano. E aí acontece muitos casos dentro da igreja, as pessoas têm vergonha de falar. Porque as pessoas dentro da igreja, elas associam depressão com o demônio, com falta de Deus. E às vezes, né? E isso ainda já foi muito mais colocado. Não é? Hoje está diminuindo muito, mas a depressão a gente sabe que não é falta de Deus, não é fraqueza. Não é? A depressão é algo que pode atacar todo mundo. Todo mundo de todas as classes sociais, né? De tudo. Então, o que a gente deve ficar atento é a isso, de tirar essa capa, de não, eu não posso fraquejar, eu não posso ficar triste. Você pode ficar triste, porque se você fizer isso de dizer que não pode ficar triste, aí você acaba ficando mais triste e isso acaba afetando. Então, esse caso do pastor que você falou, né? Principalmente aquele pastor que precisa tomar conta de todas as ovelhas, que precisa dar conta de tudo. Então,
é como se ele não pudesse passar aquela fraqueza, e aí começa a vir as pressões, tudo, e ele não aguenta. E o suicídio, não, ele vem, a gente sabe que a pessoa ela não quer a morte. Sim. Ela quer acabar com aquele sofrimento que ela não vê solução. Então ela acha que a única solução que tem é de tirar a vida. Então a gente pode olhar para essa postura dos pastores. Essa postura de eu não posso errar, eu tenho que ser exemplo para as minhas ovelhas. E principalmente também os cristãos, né? Então, que a gente tem que ficar atento a isso. Que a depressão ela pode chegar para qualquer pessoa. E que, também atento, que a depressão ela pode ser curada por Deus. Sim. Deus, ele pode fazer tudo, a gente sabe, né? Sim. Se ele quiser curar de um câncer, ele cura, tem a medicina. E aí, Deus também deu sabedoria aos homens. E me deu sabedoria, né, para concluir o meu curso, para eu ser psicóloga. Então, se ele fez isso, ele pode me dar sabedoria para instruir as pessoas e aí acabar ajudando. Aí é onde a gente fala sobre a depressão. Então, o psicólogo ele é importante. Dentro das igrejas ainda também é um tabu, psicologia, né? Eu conheço gente que diz eu não preciso de psicólogo porque eu não preciso, não vou estar ali para conversar. E aí a gente tem que ter isso em mente, que Deus deu sabedoria aos homens para cuidar um dos outros. E que se ele quiser fazer, ele faz. Se Deus quiser lhe curar agora, você assistindo esse vídeo, ele vai lhe curar. Mas ele também pode fazer você também precisar de alguém para lhe ajudar. Para você estar ali e buscar ajuda, né? Então isso é importante também. A gente vê que dentro desse meio que a gente está falando, principalmente falou de pastores e pessoas, tem aquela ideia que o cristão ele é um superman, né? Ele é um super-homem, ele não pode demonstrar fraqueza para o outro. E eu acho que é uma palavra interessante no que você falou agora, foi que Deus nos deu capacidade para cuidar um dos outros. E é interessante, porque Deus pode muito bem, a gente acredita, tem total certeza de que Deus pode usar sim a sua profissão, a sua sabedoria para curar outros. E a gente tem que tirar da cabeça que Deus só vai curar alguém de forma miraculosa. A gente não vê que milagre é assim, você conversar com alguém e ali Deus fazer com que usar aquela profissão e ali fazer a cura. Ali também é um milagre, né? Só que as igrejas têm essa questão. E aí, qual é a solução para desmistificar isso aí no seu ver? A solução é falar e dar o braço a torcer que a gente precisa de ajuda, não é? E aí, quando a gente tá doente, a gente não vai ao médico. Um câncer, eu sempre comparo, a pessoa faz um câncer com depressão, não é? Você não vai ao médico? E por que não ir ao psicólogo para tratar a depressão? Porque depressão é doença, não é algo que a gente brinca, que a gente fala, que a pessoa quer chamar a atenção muitas vezes que as pessoas falam, né? Então, é buscar ajuda, é saber que o psicólogo ele é um profissional competente, que Deus deu sabedoria, como você disse, Deus pode usar as pessoas, Deus usa as pessoas. Sim. Então, saber que a gente precisa de ajuda dos outros e falar é importante. A gente, vou conversar. Você conversando, você se ouve. E a fala ela é terapêutica. Quando você fala, você libera muita coisa e aí você sente aquele alívio. Então fica a dica, galera, a gente tem que conversar. Acredito que é muito útil, Breno, as igrejas abrir esses espaços para roda de conversa. Isso. Os pastores dar ênfase a isso, ter momentos desses, até cultos voltados a isso. Porque quando a gente se cuida, a gente também adora a Deus, cuidando cada um cuidando um do outro, né? E aí fica essa dica, a gente tem que desmistificar isso, derrubar esses muros e mostrar que a psicologia é algo divino, algo de Deus para ajudar o homem. Então, fica a dica aí, galera, pra gente mudar isso aí e melhorar. Com certeza. Gente, o nosso bate-papo com a Brena chegou ao fim, né? Eu quero agradecer. Brena, muito obrigado pela disponibilidade. A gente tinha marcado alguns imprevistos, mas graças a Deus deu certo agora. Deu certo. Eu quero agradecer porque a gente está fazendo isso para orientação, para esclarecimento, né? Eu espero que você que assiste esse vídeo possa te ajudar, você possa compartilhar com alguém que tem esse problema, que possa também conscientizar. Porque o nosso canal, a ideia do nosso canal é trazer esclarecimentos. E aí a gente acredita que esse tema é de muito esclarecimento para as pessoas. Se inscreve no nosso canal, aperta no gostei, que você fazendo isso, você ajuda o canal a estar sempre no ar. Segue a gente também lá no nosso Instagram, que os vídeos que temos aqui em breve também estarão lá no nosso GTV. E é isso, galera. Obrigado, Brena, mais uma vez. E que o Eterno abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Voltei aqui para deixar um recado para você que assistiu o vídeo
e dizer que você é importante. Eu sei que você já deve ter escutado isso aí várias vezes, mas eu quero dizer que você tem um valor imenso e que existe solução para o que você está passando. Primeiramente, fale, busque ajuda, porque esse é o primeiro passo. Quando você pedir ajuda, Deus vai fazer aí, ó, vai abrir caminhos para você. E procure um profissional, se você sentir necessidade. Se você vir que nenhuma das pessoas ao seu redor está conseguindo lhe ajudar, busque um profissional de psicologia, tá bom? E saiba que tudo tem solução e tudo passa. Um beijo pra você. Tchau, tchau.